Gênesis capítulo 21. Já vos aconteceu esperar muito, mas mesmo muito tempo por uma coisa, ao ponto de quase perderem a esperança, e depois essa coisa acontecer e ser maravilhosa? Pois é, hoje vamos ver a maior festa de nascimento da Bíblia. Vamos descobrir como Deus cumpriu uma promessa que parecia impossível e como transformou o choro em gargalhadas. Vamos a isso? Lembram-se de quando os anjos disseram que a Sara ia ter um bebê e ela se riu porque achava que já era velha demais? Pois bem, o tempo passou e aconteceu mesmo. Deus cumpriu a sua palavra. A Sara, com 90 anos, e o Abraão, com 100 anos, sim, ouviste bem, com 100 anos, foram pais. Nasceu um lindo menino. Sabem que nome lhe deram? Isaque, que significa filho do riso ou aquele que ri. A Sara estava tão feliz que disse: Deus deu-me motivos para rir, e todos os que souberem disto vão rir-se comigo. O Abraão fez uma festa enorme quando Isaque cresceu. Era alegria total naquela casa. Mas nem tudo foi fácil. Naquela mesma casa, vivia outra mãe chamada Agar e o seu filho, o Ismael, que já era um rapaz mais crescido. O Ismael começou a gozar com o pequeno Isaque, e a Sara não gostou nada disso. Para evitar mais brigas, o Abraão, com o coração apertado, teve de pedir a Agar e a Ismael para irem embora. O Abraão deu-lhes pão e uma botija de água, e eles partiram pelo deserto. Mas o deserto é enorme e muito quente. A água da botija acabou, e eles ficaram com muita sede. A Agar, muito triste e sem saber o que fazer, colocou o filho à sombra de um arbusto e afastou-se para chorar. Mas adivinhem só? A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do rapaz. O anjo de Deus chamou a Agar lá do céu e disse: Não tenhas medo, porque Deus ouviu o choro do teu rapaz. Levanta-te, segura-o pela mão, porque eu vou fazer dele a origem de uma grande nação. Nesse momento, Deus abriu os olhos da Agar e ela viu algo maravilhoso. Um poço cheio de água fresquinha. Ela correu, encheu a botija e deu de beber ao Ismael. Eles ficaram salvos. O Ismael cresceu no deserto, tornou-se um ótimo arqueiro e Deus esteve sempre com ele. Para terminar este capítulo cheio de emoções, o rei Abimeleque, aquele do capítulo anterior, lembram-se, foi ter com Abraão e disse: Deus está contigo em tudo o que fazes. Vamos fazer um juramento de paz para sermos sempre amigos. O Abraão aceitou, mas avisou o rei de que os servos do rei tinham roubado um poço de água que o Abraão tinha cavado. O rei não sabia de nada e resolveu o problema na hora. Para selar a amizade, o Abraão deu ovelhas e bois ao rei e chamaram a aquele lugar Berseba, que significa o poço do juramento. Ali, o Abraão plantou uma árvore e agradeceu a Deus, o Deus eterno, por cuidar sempre dele. Que capítulo incrível, não acham? Vamos ver o que aprendemos hoje. Deus cumpre o que promete. Pode demorar o tempo que demorar. Se Deus prometeu, vai acontecer. Deus ouve o teu choro. Quando te sentires triste, sozinho ou com medo, lembra-te de que Deus ouve a tua voz, tal como ouviu o Ismael no deserto. Sejas um pacificador. Assim como Abraão fez as pazes com o rei, nós devemos procurar viver em paz com todas as pessoas. Sejas um pacificador. Assim como Abraão fez as pazes com o rei, nós devemos procurar viver em paz com todas as pessoas. Gostaste de celebrar o nascimento do Isaque conosco? Então deixa o teu super like, subscreve o canal para não perderes os próximos episódios e partilha este vídeo com os teus amigos. Até a próxima. Corta! Gênesis, capítulo 22. Já vos aconteceu alguém pedir-vos para fazerem uma coisa muito, mas mesmo muito difícil, e vocês terem de confiar de olhos fechados que tudo ia correr bem no final? Pois é, hoje vamos acompanhar o Abraão na aventura mais emocionante e difícil da vida dele. É uma história sobre um teste gigante, uma subida à montanha e um milagre de última hora que mudou tudo.
Vamos a isso? O pequeno Isaque cresceu e tornou-se o maior orgulho do Abraão e da Sara. Eles amavam-no mais do que tudo. Mas um dia, Deus decidiu testar o coração e a fé do Abraão. Deus chamou: Abraão! E ele respondeu logo: Eis-me aqui, Senhor. Então, Deus disse algo que deixou o coração de Abraão apertado. Leva o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu tanto amas. Vai até a terra de Moriá e oferece-o ali como um sacrifício, numa das montanhas que eu te mostrar. Uau! Isto parecia não fazer sentido algum. Afinal, Deus tinha prometido que Isaque seria o pai de uma grande família. Mas o Abraão conhecia o coração de Deus e sabia que ele era bom. Por isso, na manhã seguinte, bem cedinho, ele preparou a lenha, o jumento, chamou 2 servos e o seu filho Isaque, e partiu em direção à montanha. Eles caminharam durante 3 dias, até verem a montanha ao longe. O Abraão disse aos servos para esperarem lá embaixo com o jumento, e disse algo fantástico, que mostra a sua fé. Eu e o rapaz vamos ali adiante adorar, e voltaremos para junto de vós. O Abraão tinha a certeza de que iam voltar os 2. Enquanto subiam a montanha, o Isaque levava a lenha nas costas, e o Abraão levava o fogo e a faca. De repente, o Isaque olhou para o pai e fez uma pergunta. Pai, temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O Abraão olhou para o filho com muito amor e respondeu uma das frases mais bonitas da Bíblia. Meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Quando chegaram ao topo, o Abraão construiu um altar de pedras e arrumou a lenha. Com muita delicadeza, ele amarrou o Isaque e colocou-o sobre o altar. O Isaque confiou tanto no pai quanto o pai confiava em Deus. Quando Abraão levantou a mão para o sacrifício, provando que amava a Deus acima de todas as coisas, o anjo do Senhor gritou lá do céu: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao rapaz. Agora eu sei que tu temes a Deus, porque não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Que alívio, amiguinhos! O teste tinha terminado e o Abraão tinha passado com nota máxima. Nesse momento, o Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus tinha providenciado um substituto. O Abraão correu, soltou o Isaque, deu-lhe um abraço gigante e ofereceu o carneiro no lugar do filho. O Abraão ficou tão grato que deu um nome especial àquele lugar, Yavé-Jiré, que significa o Senhor proverá. Isso significa que Deus cuida de nós e dá-nos sempre aquilo de que precisamos na hora certa. Lá do céu, Deus abençoou o Abraão ainda mais e prometeu que os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia. E assim, o Abraão e o Isaque desceram a montanha juntos, super felizes, e voltaram para casa. Que história maravilhosa de confiança! Vamos ver as 3 lições de hoje. Confiar em Deus de olhos fechados. Mesmo quando não entendemos o porquê de certas coisas, podemos confiar que os planos de Deus são sempre os melhores. Deus é o nosso provedor. O Yavé-Jiré sabe exatamente do que tu precisas. Seja ajuda na escola, paz na família ou coragem, ele vai providenciar. Amar a Deus acima de tudo. O Abraão mostrou que o seu amor por Deus era maior do que qualquer outra coisa. Gostaste de ver como Deus salvou o Isaque na montanha? Então deixa o teu super like, subscreve o canal Bloop Kids para continuares a acompanhar todas as histórias da Bíblia e partilha este vídeo com os teus amigos. Fiquem com Deus, confiem sempre no provedor e até a próxima. Tchau, tchau! Gênesis capítulo 23. Hoje vamos acompanhar um momento muito especial e respeitoso na vida de Abraão. Depois de muitos e muitos anos de aventuras, viagens e milagres juntos, a querida Sara ficou bem velhinha e partiu para morar com Deus no céu. Abraão ficou com o coração apertado de saudade, mas decidiu fazer algo muito bonito para honrar a memória da sua esposa. Abraão precisava de um lugar especial para ser o túmulo de Sara. Ele foi falar com os moradores daquela terra e pediu para comprar uma caverna que pertencia a um homem chamado Efrom. Sabe o que os moradores disseram? Abraão, você é um príncipe de Deus entre nós. Pode usar o lugar que quiser de graça. Mas Abraão era um homem muito correto e insistiu em pagar.
Efron disse que o campo valia 400 moedas de prata. Sem hesitar, Abraão pesou a prata na frente de todos e comprou o campo, as árvores e a caverna. Ele queria que tudo fosse feito de forma honesta e clara. Ali, Abraão sepultou Sara com muito amor. Pois então, essa história é curta, mas nos ensina duas coisas muito valiosas. Primeiro, a importância de respeitar e lembrar com amor das pessoas que cuidaram de nós. E segundo, que devemos sempre ser honestos e corretos em tudo o que fazemos com os outros. E por isso vou ser muito honesto com vocês. Já que a história hoje foi pequena, e já fiz todas as minhas tarefas, sobrou um tempo para eu aproveitar um pouquinho essa natureza linda criada por Deus. Sim, eu surfo. Na verdade, eu faço muitos esportes. Se exercitar faz bem. Vocês gostam de algum esporte em especial? Me digam nos comentários. Até a próxima aventura, porque o mar está bom demais hoje e não quero perder mais um minuto. Fiquem com Deus. Corta. Gênesis, capítulo 24. Hoje vamos acompanhar a maior missão de viagem de Gênesis. Isaac já estava crescido, e seu pai, Abraão, chamou o seu servo mais confiável para uma tarefa muito importante. Viajar para uma terra distante e encontrar uma esposa muito bondosa para Isaac. O servo preparou 10 camelos, cheios de presentes, e partiu. Depois de andar muitos dias, o servo chegou a um poço fora da cidade. Ele sabia que precisava da ajuda de Deus, então fez uma oração. Deus de Abraão, por favor, me dê um sinal. A moça que eu pedir água e que disser, beba, e eu também darei água aos seus camelos. Que seja essa a escolhida. Dar água para 10 camelos dá um trabalho enorme, sabia? Antes mesmo dele terminar de orar, uma moça muito alegre chamada Rebeca chegou. O servo pediu um pouco de água. E ela, com um grande sorriso, disse exatamente as palavras da oração. Ela correu várias vezes para encher a calha, até todos os camelos estarem satisfeitos. Que coração bondoso! O servo descobriu que ela era da família de Abraão e agradeceu a Deus na hora. O servo então conversou com a Rebeca. Ela e sua família aceitaram o plano de Deus, e ela viajou de volta com o servo. Quando Isaac a conheceu, ele ficou muito feliz, e os dois se casaram. Essa história nos ensina que Deus ouve as nossas orações, e que ser bondoso e ajudar os outros abre portas para coisas maravilhosas nas nossas vidas. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha, e até o próximo capítulo. Corta. Gênesis capítulo 25. O tempo passou e o querido Abraão ficou bem velhinho e foi morar com Deus no céu, deixando muita saudade. Mas a grande promessa de Deus continuou com o seu filho, Isaque, e a sua esposa, Rebeca. E adivinhem só, a família deles ia crescer em dobro, porque a Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os bebés nasceram e eram muito, mas muito diferentes. O primeiro a nascer chamava-se Esaú. Ele era forte, cheio de pelos e adorava caçar no campo. O segundo chamava-se Jacó. Ele era mais calmo e gostava de ficar perto das tendas a ajudar a cuidar da casa. Como Esaú nasceu primeiro, ele tinha o direito de receber uma bênção super especial do pai e de Deus. Um dia, Esaú voltou da caça com uma fome de leão. Jacó estava a cozinhar uma sopa de lentilhas vermelhas que cheirava tão bem. Esaú disse: "Estou a morrer de fome. Dá-me um pouco dessa sopa." Jacó respondeu: "Dou-te a sopa, se me deres o teu direito de irmão mais velho." E sabem o que o Esaú fez? Só porque estava com pressa e fome, ele disse: "Para que me serve esse direito se estou com fome? Fica com ele."
Ele trocou uma promessa eterna de Deus por apenas um prato de sopa. Esaú comeu e foi embora, sem dar valor à bênção de Deus. Essa história ensina-nos que não devemos fazer escolhas com pressa ou por impulso, só porque queremos algo na hora. Devemos dar sempre muito valor às coisas de Deus, como a nossa família, o amor e a obediência. Gostou do vídeo? Não perca o próximo capítulo. Vamos aprender que ter paciência é muito, mas muito importante. Corta.